Capítulo 3. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Perturbação espírita. Pergunta número 163. A alma, ao deixar o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é a palavra. Ela fica perturbada por algum tempo. Pergunta 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é a mesma para todos os espíritos, em termos de duração e grau? Não, pois depende de sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque já se desprendeu da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva mais prolongadamente as impressões da matéria. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Uma influência muito grande, porque o espírito compreende, antecipadamente, a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. É necessário algum tempo para a alma se reconhecer. Está aturdida, como no estado de um homem que saísse de um profundo sono e procurasse dar-se conta dessa situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam, à medida que se extingue a influência da matéria, dissipando essa espécie de nevoeiro que obscurece os seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável, pode ser de algumas horas, como de vários meses e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram com a sua situação futura mesmo durante a vida corporal, porque então compreendem imediatamente sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias peculiares, segundo o caráter dos indivíduos, e sobretudo, segundo o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos etc., o espírito é surpreendido e, perplexo, não acredita que esteja morto. Afirma, insistentemente, não ter morrido. No entanto, vê seu corpo, sabe que é o dele e não compreende por que esteja separado. Procura as pessoas pelas quais sente estima, dirige-se a elas e não compreende por que não lhe respondem. Esta ilusão dura até o completo desprendimento do espírito, e é somente então que ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se opera. Para ele, a morte é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, ver e escutar, considera-se vivo. O que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver em um corpo semelhante ao que deixou na terra, cuja natureza etérea não teve ainda tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto como o primeiro e, quando se chama a sua atenção sobre esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Este fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos inexperientes, que não acreditam estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades, como pensam livremente podem ver, acham que não estão dormindo. Certos espíritos apresentam esta peculiaridade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente, mas é sempre mais generalizada entre aqueles que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se, então, o espetáculo singular de um espírito assistindo ao seu funeral como ao de um estranho e a falar dele como um assunto fora de seu interesse, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, é calma e em tudo semelhante àquela que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não é pura, a morte é cheia de ansiedades e angústias, que aumentam à medida que se reconhece. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada qual vai para o seu lado ou somente se preocupa com aqueles que lhe interessam.